Agora. Então, para constar na gravação, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso experimento 7 do laboratório. Nesse experimento, nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais para entender o que é um barramento, né? Um barramento paralelo de acesso a periféricos. Então, vamos tentar ver quais são os fundamentos necessários para entender o que é um barramento e vamos desenvolvendo aos poucos o nosso barramento, como a gente faz com todo aqui, né? A gente tenta desenvolver aos poucos os conceitos fundamentais primeiro e vamos evoluindo aos poucos para construir os bloquinhos de base até chegar no sistema completo. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa dinâmica, tá? Eu vou chamando vocês por nome para a gente fazer a leitura. Eu vou começar vou começar lendo e aí depois eu vou chamá-los para vocês lerem cada um lê um parágrafo. Então, como eu estava lendo aqui, os objetivos são entender o funcionamento de buffers de 3 estados e dos barramentos, e também usar barramentos para fazer dispositivos comunicarem. Essa parte é bacana, porque a gente começa a entender quais são os princípios fundamentais por trás dos sistemas de comunicação dos sistemas digitais. Então, uma coisa é você fazer um dispositivo isolado. Outra coisa é você botar os dispositivos para conversar entre si, para trocar informação. Num computador, num PC, você já deve ter percebido que o PC tem vários slots ali para você colocar placas adicionais. Você pode botar uma placa de vídeo dedicada, você pode botar uma placa de som dedicada, pode botar uma unidade de computação para inteligência artificial, para fazer computação muito mais rápida do que o processador faria. Então, tudo isso é permitido, né? Tudo isso é possível através de barramentos, conexões genéricas que a gente consegue, então, através de um sistema, de um sistema de arbitragem, né? Fazer com que diferentes dispositivos troquem informação. Não só isso, né? O próprio span de memória, né? Se você colocar a memória ali do lado do processador, você pode perceber que cada memória, elas compartilham os mesmos fios, e além disso, o processador acessa essas memórias por mapeamento de endereço. A gente vai entender o que é tudo isso hoje. No final da aula, a gente vai falar, inclusive, sobre alguns barramentos comerciais e que a gente usa no dia a dia sem mesmo perceber. E tá até para motivar a aula da semana que vem. Então, vamos lá. Como referência para esse experimento, eu recomendo a leitura do Wakerly nas sessões 3.7 e na sessão 6.6. A 3.7 é a que fala do buffer de 3 estados, né? Ele introduz um pouco um conceito de alta impedância, o que é um pino que fica flutuando, né? E na seção 6.6, aí já entra os conceitos de barramento, de acesso a barramentos. Então ele explica a lógica de controle, o que é um write enable, read enable, etc. Então vamos lá, para as manipulações. O começo da aula é mais para a gente entender os conceitos por trás do experimento. Então a gente vai começar entendendo o que é autoimpedância. E aí, para começar essa primeira etapa, eu vou pedir para a Amélia começar a leitura. Então, Amélia, você pode ler esse parágrafo marcado aqui para a gente? Ok. A impedância é o nome que se dá à oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica. Quanto maior a impedância, menor a corrente. No caso específico dos sinais DC, impedância é sinônimo de resistência. Muito obrigado. Daniel Thomas, você pode ler esse segundo parágrafo, por gentileza? Damos o nome de alta impedância a uma situação de uma conexão elétrica em que não há, ou quase não há, passagem de corrente elétrica. Em geral, essa situação se assemelha à condição de um cabo desconectado. Nessa situação, é impossível definir qual é a tensão ou valor lógico, no caso de circuitos digitais, do fio. Muito obrigado, Daniel. O Emerson, pode continuar com esse último parágrafo? O Logicim modela a alta impedância com o estado X, pintando os fios de azul. Veja o exemplo abaixo de buffers de 3 estados. O buffer copia o que está na entrada para a saída apenas quando o bit de controle vale 1. Se o bit de controle vale 0, a saída do buffer é colocada em alta impedância. Perfeito. Muito obrigado aos três pela leitura. E é exatamente isso, né? A gente estuda impedância em diversas disciplinas do curso de engenharia.
A gente vê lá em circuitos, a gente vê em eletrônica, a gente vê depois lá em eletrônica 2. E a gente vê até em eletromagnetismo, né, o conceito de impedância. E cada disciplina dá o seu foco para a impedância. Então, mas todas as disciplinas, né, todos esses pontos de vista concordam que a impedância é o conceito de oposição a um determinado dispositivo à passagem de corrente elétrica. O mais simples, a impedância mais simples que a gente conhece é a impedância para circuitos de nível de tensão DC. E aí a gente chama essa impedância simplesmente de resistência. Outros tipos de impedância também existem. Por exemplo, existem impedâncias específicas para sinais alternados. Então, quando o sinal alterna, né, por exemplo, uma onda senoidal, essa que a gente recebe pela tomada, né, 220 volts ali, RMS, ela, dependendo do dispositivo, por exemplo, um capacitor, ele implica uma certa impedância para a tensão, enquanto que uma indutância, ou seja, um fio enrolado, aplica uma certa impedância para a corrente. Então, quanto maior a impedância, quanto maior a indutância, maior a resistência para a corrente, quanto maior a capacitância, maior a resistência para a passagem de tensão. Então, isso é bastante interessante e cria toda uma teoria por trás disso, né, de análise com base nas componentes frequenciais, que é bastante interessante, coisa que a gente vê lá em circuito 2, tá? Agora, no que tange aqui a parte de digitais, como a gente abstrai muitas características de circuitos elétricos, né? Por exemplo, a gente não olha para tensão como volts, né? Nem a gente estuda corrente aqui. No máximo que a gente estuda é a questão de fan-in e fan-out das portas lógicas, ou seja, qual é a capacidade de uma porta lógica de drivar outras portas lógicas na saída, que está muito relacionado à capacidade de gerar corrente de uma porta lógica. Aqui a gente simplifica muita coisa, né? E aí a gente só tem um conceito de ou passa tensão, ou passa o valor lógico, ou não passa nada. E aí quando não passa nada, a gente chama de alta impedância. Então, a alta impedância é modelado lá no Logsim com esse fio azul aqui. Então, essa conexão, quando ela está em azul, significa que esse fio não está conectado a nada. Esse é um dispositivo novo, né? É o buffer de 3 estados. O buffer de 3 estados é um buffer, ou seja, ele copia o sinal de tensão, né, o sinal lógico da entrada na saída, se e apenas se o sinal de controle for igual a 1. Se o sinal de controle, que é esse bit aqui de cima, for igual a 0, o fio de saída está desconectado. E aí, de fato, esse buffer aqui, ele funciona como uma chave aberta. É como se realmente o fio de saída não estivesse conectado a nada. Então, você pode ver nesse primeiro exemplo aqui da primeira coluna, que independentemente do valor da entrada, se for 0 ou se for 1, a saída é sempre alta impedância, é sempre X. E quando o sinal de controle é 1, aí a saída é exatamente o que está na entrada, né? Ele passa exatamente o que está na entrada. Então, esse aqui é um aspecto bem interessante do buffer de 3 estados que a gente vai usar muito para fazer barramento, para fazer conexões a barramentos. E a gente vai entender por que daqui a pouquinho. Agora, só um parênteses, tá? Abrindo aspas aqui. O Logsim, ele modela tanto o estado do fio não inicializado, quanto o estado de alta impedância com o mesmo símbolo. Eles têm sinônimos, eles têm significado muito parecidos, né? São quase sinônimos. Entretanto, simuladores de HDL, simuladores de circuitos digitais em geral, eles têm a representação de quando o fio não foi inicializado. Por exemplo, se você liga o circuito, tem muitos fios ali no meio do circuito que você não sabe o valor, ele é meio aleatório. Quando você liga, ele pode estar em 0, pode estar em 1. Então, existe uma componente aleatória a isso. Para modelar essa componente aleatória, os simuladores, eles simplesmente assumem, olha, eu não vou tentar chutar um valor aqui, eu vou assumir que o valor é desconhecido. E aí tem o valor, muitas vezes eles usam o símbolo X para um sinal desconhecido. Agora, alta impedância, os simuladores em geral usam o símbolo Z, tá? Z de... eu não sei por que o Z, mas uso o símbolo Z, de alta impedância. Então, existe essa pequena diferença se vocês olharem, se vocês tentarem modelar isso aqui em outros simuladores, muito provavelmente vocês vão ver o símbolo Z para alta impedância e X para o estado desconhecido. O Logsim junta essas duas coisas numa só. Então, beleza. Aí vamos à segunda parte, né? O segundo conceito interessante aqui.
Aí eu vou pedir para o Felipe Carneiro continuar a leitura. Felipe, você pode continuar lendo esse parágrafo para a gente? Claro. Para evitar a condição de alta impedância, ou simplesmente pino desconectado, usamos um resistor de pull-up ou pull-down, para garantir que o valor padrão do pino, quando não estiver conectado a nada, seja 1. No caso de pull-up ou 0, no caso de pull-down. Veja no exemplo abaixo como os resistores transformam o valor da saída de alta impedância para 1 no caso do pull-up e para 0 no caso do pull-down. Obrigado, Felipe. Certamente eu posso melhorar um pouco essa redação aqui. Os alunos da outra turma também se confundiram nesse parágrafo aqui. Então, olha só. Essa condição não determinística aqui da saída do pino desconectado, né, quando o pino está flutuando, ou ele está no estado de alta impedância, isso é um estado que não é legal para a gente. A gente gosta de trabalhar com coisas conhecidas, né, com coisas determinísticas. E para evitar o que eu chamo de não determinismo, né, esse estágio desconhecido, o valor desconhecido desse fio, a gente vai colocar um resistor. O resistor de pull-up ou o resistor de pull-down. Então aqui ó, a gente pode perceber que mesmo o sinal de controle estando em 0, o buffer, né, apesar desse fio estar desconectado do ponto de vista desse buffer, quem garante o valor lógico desse fio aqui durante o estado 0 é o resistor. E esse resistor leva esse fio para o valor lógico 1. De forma dual, né, o resistor de pull-down ele opera de maneira a levar o sinal para o valor lógico 0. Então, o resistor de pull-down nada mais é do que um resistor conectado à referência negativa, ou aos 0 volts, né? E isso faz com que, quando não há passagem de corrente, ou seja, quando esse buffer está desconectado, o valor desse fio, que antes estaria em alta impedância, agora está no valor 0 lógico, porque o resistor garante esse valor, mesmo com a ausência de conexão. E esse é um conceito que não é tão elementar assim. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que esse valor de tensão é elevado para o fio, fazendo um pequeno desenho aqui. Então, vamos fazer uma simplificação. Observando o buffer de 3 estados, né, a gente vai olhar para o buffer de 3 estados como uma chave lógica. Então, eu vou conectar aqui um determinado circuito no outro, tá? E essa chave ela abre e fecha dependendo de um bit de controle. Esse aqui é o controle, CTL, aqui é a entrada e aqui é a saída. A entrada é bem definida, tá? Ela está aqui conectada numa entradinha, eu posso colocar 0 ou 1, e a saída ela não está conectada a nada. Na verdade, ela até pode, né, estar conectado num circuito lógico aqui, eventualmente no circuito, pode ser um buffer, uma porta E, o que for que eu colocar aqui como próxima etapa desse circuito, não tem muito problema nessa análise. Por quê? Porque aqui eu quero entender por que na situação de pino desconectado, né, nesse pino flutuante, por que quando eu coloco um resistor, ele vai para um valor lógico pré-definido. Então, ó, vamos supor que eu coloquei um resistor aqui e conectei ele em 5 volts. Vamos supor que essa é uma tecnologia que trabalha de 0 a 5 volts. Então, 0 volts representando o 0 lógico e os 5 volts representando o 1 lógico. Quando o fio está desconectado, né, e essa chave está aberta, se a gente analisar do ponto de vista da corrente, né, eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui, que pela própria conexão desse circuito, você pode ver que como ele não está conectado a nada, a corrente nesse ramo aqui é obrigatoriamente 0, porque ele não está conectado a nada. Do outro lado, a corrente que vai para o buffer aqui, para a porta E, para o restante do circuito, em geral, a gente usa as entradas dos circuitos digitais têm uma impedância tão alta que eles não puxam corrente. Então, a corrente estática dos circuitos digitais ela é 0. Então, a gente assume que a corrente aqui de entrada de qualquer circuito que vem depois deste, ela é 0. O que seria equivalente a ver esse circuito como se ele estivesse aberto, né? Como se estivesse sem continuação. Então, se não há para onde fluir corrente obrigatoriamente é 0. E aí a gente percebe, olha só, pela lei de Kirchhoff, a corrente que desce desse resistor aqui é a soma das correntes que saem desse nó. Então,
Por simples soma das correntes, a corrente nesse nó aqui, com certeza, também é zero. Né? Porque não tem corrente fluindo nos outros nós, então aqui com certeza é zero. Isso me dá uma conclusão interessante. A gente sabe que a queda de tensão de um resistor ela é dada pelo valor de resistência multiplicado pela corrente que passa por esse resistor. Se a corrente que passa por esse resistor, né, essa IR aqui, vale zero, então certamente a queda de tensão desse resistor aqui também é zero. E essa é uma conclusão interessante. Ou seja, não há queda de tensão nesse resistor. E, de certa forma, se não há queda de tensão aqui, a tensão que está aqui em cima, né, esses 5 volts que estão aqui em cima, eles aparecem aqui embaixo. Porque não há queda de tensão. Então, a tensão de cima é igual à tensão de baixo, obrigatoriamente. Então, só por conta dessa conexão em circuitos digitais, a gente percebe que o resistor de pull-up, quando esse circuito não está conectado a nada, leva ou qualquer resistor, né, pull-up ou pull-down, leva o valor da linha ao valor da outra extremidade desse resistor. Como esse resistor está conectado aos 5 volts, que é o 1 lógico, a gente diz que o valor padrão dessa linha é 1 lógico. Então, a gente chama esse resistor de um resistor de pull-up, que está puxando para cima, né, que está puxando para o 1. E de maneira bastante dual, o resistor de pull-down é aquele que puxa para zero. Aí você me pergunta, tá, professor, e o que acontece se você fechar essa chave? Aí, na hora que eu fecho essa chave, né, na hora que o bit de controle vai para 1, eu faço essa conexão. Essa conexão feita, então, eu permito passagem de corrente, né? Eu faço conexão da tensão. E aí, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar o valor 1, lógico, se eu colocar 5 volts nessa entrada, não tem problema, porque ali já estava 5 volts. Então, a condição da saída vai ser a mesma. E agora, se eu colocar 0, na hora que eu colocar 0 volts, o que vai acontecer? Bom, como eu tenho uma conexão aqui, né, essa conexão é física, ela é mais forte, ou melhor, a resistência à passagem de corrente é menor do que essa resistência aqui, então esse valor de 5 volts aqui vai para zero. Quando esse valor aqui de tensão vai para zero, aí tem sim uma passagem de corrente aqui. Né? A corrente vai ser dada pela diferença de tensão sobre o valor de resistência. Então aqui vai ser os 5 volts sobre a resistência desse resistor de pull-up. Então daí entende-se a necessidade de ter valores de resistência mais elevados, né? Para minimizar o consumo de energia que desce por esse resistor. Também esse valor de resistência não pode ser muito alto, porque senão ele deixa o seu circuito lento. Tá? Mas no futuro, vocês vão ver lá em Eletrônica 1, vocês vão ver que a entrada de circuitos digitais são transistores que apresentam uma certa capacitância nessa linha. E a combinação de resistência com capacitância deixa o circuito um pouquinho mais lento. Isso vocês vão ver no futuro, mas só para já dar uma introdução. Então, geralmente, o valor dessa resistência aqui está em torno de 10 kΩ a 100 kΩ, tá? Então, é isso. E é assim que funciona o resistor de pull-up, né? Ou o resistor de pull-down, né? De maneira inversa, a gente tem o resistor de pull-down também. Então, a gente consegue escrever os valores de 0 e 1 lógico aqui nessa linha, quando a chave está fechada, mas quando ela está aberta, ao invés de estar no estado não determinístico, né? No estado desconhecido, ela vai estar no valor do resistor. Pessoal, alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta aqui? Tá tranquilo, professor. Beleza. Vamos continuar então a leitura? Vou voltar aqui para o arquivo. Júlia, você pode continuar a leitura aqui para a gente, no item 3? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre curto-circuito. Pode ir, Júlia. Curto-circuito é uma condição de conflito, quando um dispositivo quer escrever uma tensão e outro dispositivo quer escrever outra tensão diferente. Por exemplo, se um dispositivo quer escrever um lógico e o outro quer escrever 0 lógico, gera uma condição de curto-circuito.
O Logicsim modela com o símbolo E, pintando os fios vermelhos. Muito obrigado, Júlia. Esse é um conceito interessante. Na verdade, é um conceito bastante intuitivo, né? Eu imagino que vocês já conheçam a condição de curto-circuito, obviamente, mas no Logicsim, o Logicsim modela isso com o símbolo E, de erro, né, provavelmente, e ele pinta os fios de vermelho. Aqui, no conceito, de um ponto de vista de sistemas digitais, no estudo do barramento, a gente vai olhar para isso aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui da esquerda, esse cara da direita aqui, a gente vai olhar para eles como se fossem dois dispositivos diferentes tentando acessar o mesmo recurso, que é um fio que conecta os dois. Quando um tenta enviar a informação de um lógico e o outro tenta enviar a informação do zero lógico, gera um conflito e gera um curto, porque um está tentando puxar a linha para 5 volts, o outro está tentando puxar a linha para 0 volts, e aí gera um curto-circuito, e aí tem a passagem de corrente muito forte entre esse dispositivo e o dispositivo que está escrevendo zero. Muito provavelmente, o resultado final disso aí vai ser um dos dispositivos, ou os dois, vão queimar o pino. Então, curto-circuito é uma situação que a gente quer evitar. É importante saber que ela existe para a gente ter que evitar ela. E aí, para evitar ela, existem algumas formas de fazer isso. A gente vai estudar um tipo de conexão aqui que é baseada em transistores. Então, vamos fazer um estudo de transistor antes, de maneira bem abstrata, bem simplificada, para depois a gente estudar como é que faz para evitar a condição de curto-circuito. Então, Felipe Bertol, você pode continuar a leitura para a gente? Ah, não, Felipe, você chegou agora, né? Peraí, Felipe, pode ficar tranquilo, eu vou passar para o Kleber. Vamos lá. O transistor é um dispositivo que se parece com uma chave eletronicamente controlável. Ele tem 3 terminais chamados de dreno, D, fonte, S, e porta, G. Aqui vamos considerar apenas os dois tipos de transistores, o de tipo N e o de tipo P. Os terminais D e S ficam conectados quando G é igual a 1, no caso do transistor de tipo N. Já no transistor de tipo P, os terminais D e S ficam conectados quando G é igual a 0. Para complicar um pouco mais, o transistor de tipo N é bom para conduzir o zero lógico, daí o nome N. E o transistor de tipo P é bom para conduzir o 1 lógico, daí a designação P. Muito obrigado, Kleber. Exatamente. Então, a gente vai olhar para o transistor, né? Esse aqui é o símbolo do transistor. Ele tem esses 3 terminais, D, G e S. Esses nomes, né, essas siglas, essas letras dos terminais vêm da nomenclatura em inglês, né? Que é de dreno, drain, S de fonte, source, S de source em inglês, e G de gate em inglês, né? Que a gente chama em português de porta. É a porta de controle desse transistor. A gente vai olhar para esse transistor como se fosse uma chave eletronicamente controlável. Então, eu posso abrir e fechar essa chave de acordo com o que tem o valor no gate. E assim, aí o lógico é a gente pensar, poxa, quando eu boto um lógico nesse gate, a chave fecha e eu tenho a conexão de DS. Só que eu tenho 2 tipos de transistor, transistor de tipo P e transistor de tipo N. O símbolo desses transistores, a única variação entre eles é uma pequena bolinha que tem em cima do gate. Não sei se vocês conseguem ver aí. O transistor de tipo N não tem a bolinha e o transistor de tipo P tem a bolinha aqui em cima. Essa bolinha, esse símbolo é usado muito em circuitos digitais, porque a gente já trabalhou bastante com conexões lógicas aqui, de portas lógicas, e a gente está usando essa bolinha com o significado de inversão lógica. Então, a gente viu aqui no texto que o transistor de tipo P conecta os terminais D e S quando G é igual a 0, o que é lógica contrária ao transistor de tipo N. Então, coloca-se essa bolinha no símbolo do gate, né, no símbolo da porta, justamente para indicar que essa chave vai estar ativa, ou seja, vai estar conectada, quando a entrada do gate for igual a 0. Quando a entrada do gate no transistor tipo P for igual a 1, ele desconecta a saída e ela fica em um estado de alta impedância aqui. De maneira contrária, eu tenho para o transistor de tipo N, né? A conexão é feita quando a entrada de controle é igual a 1 e a conexão é desfeita, ou seja, eu fico desconectado e no estado de alta impedância na saída, quando o gate está em 0. E aí, para deixar a situação um pouco mais complicada, né? Vocês vão ver isso só lá em eletrônica,
Inclusive, o Logicsim nem modela essa parte, tá? Ele nem se preocupa em modelar essa parte analógica desses comportamentos de transistores. O transistor de tipo N, ele apresenta uma menor resistência à passagem de corrente, quando ele transmite valores lógicos zero. Então, propositalmente, nessa imagem aqui, eu botei o transistor N para transmitir o valor zero, enquanto que o transistor de tipo P, ele transmite o valor 1. O transistor de tipo P ele não é muito bom para transmitir o valor lógico zero, tá? Ele é bom para transmitir o 1. Já o transistor tipo N, ele é bom para transmitir o zero. Então você fica numa situação, poxa, mas e aí, qual transistor eu vou usar, afinal, né? A verdade é que a gente vai usar os dois, porque eu quero o comportamento dessas duas características, né? Eu não quero só transmitir zero ou só transmitir 1, eu quero transmitir ou 0 ou 1. Então, para resolver esse problema, essa limitação aqui, a gente vai ter uma montagem chamada de chave de passagem. Aí eu vou pedir aqui para o Luiz Carlos. Luiz, se você tiver aí, você pode fazer a leitura desse parágrafo para a gente, por favor? Tá me escutando, professor? Sim, estamos te escutando. Tá bom. Por conta da limitação de condução dos transistores, existem as chaves de passagem, que são formadas pelos dois tipos de transistores de forma complementar. Com essa tipologia, é possível transmitir tanto 0 quanto 1. Essa chave, entretanto, necessita de um sinal de controle duplo e complementar. Esse sinal pode ser facilmente obtido por uma inversora. Muito obrigado, Luiz. Então é isso aí. Uma forma de resolver a limitação que a gente viu anteriormente, bom, já que um transistor só transmite 0 e outro transistor só transmite 1, vamos usar os dois, né? Então tem esse conceito da chave de passagem. A chave de passagem é quando eu conecto os dois transistores em paralelo, de forma a transmitir o valor da entrada para a saída, independentemente de qual for o valor da entrada. Então, o único desafio aqui, né, é que essa chave de passagem ela tem acionamento duplo. Então, eu vou precisar gerar o sinal de controle através de uma inversora. Então, eu vou ter o sinal de controle aqui, que vai gerar o sinal de controle e o controle barra. Inclusive, eu cometi um pequeno erro aqui na minha anotação, tá? O sinal de controle barra é o de cima e não de baixo. Mas, enfim, um é o inverso do outro. E aí, quando o sinal de controle vale zero, o transistor de tipo N não conduz, e o controle barra, quando vale 1, o transistor de tipo B também não conduz. E aí eu tenho a situação igual para os dois lados, e aí eu tenho duplamente, um bloqueio duplo, né, impedindo que o valor lógico da entrada passe para a saída. Agora, quando o sinal de controle vale 1, o sinal de controle barra vai valer 0. E aí, no sinal de controle, quando o controle vale 1, o transistor P conduz, e o transistor E, desculpa, falei ao contrário, né? O de cima é o N. Então, o transistor N conduz quando o controle é igual a 1, e o transistor de tipo P conduz quando o controle é igual a 0. Então, os dois conduzem simultaneamente. E nessa condição, então, eu vou transmitir o 1, ele vai aparecer na saída, e também o 0 vai aparecer na saída. E o interessante é que quando eu estou transmitindo 1, né, o 1 ele vai passar preferencialmente pelo transistor de tipo P de positivo, né? Por isso que ele conduz melhor o 1. E quando eu for transmitir o 0 vai passar preferencialmente pelo transistor de tipo N. Então ele vai ter essa característica dupla, né? Então os dois vão estar operando, só que dependendo do valor de tensão da entrada. Essa característica do transistor vocês vão ver só lá em eletrônica 1. Mas eu gosto de trabalhar um pouco esse conceito aqui, pelo menos nesse nível mais abstrato que a gente está, para pelo menos deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né, para vocês se sentirem motivados na aula lá de eletrônica 1 e o professor falar, olha, esse canal aqui tem resistência menor quando o valor de tensão está próximo de 0. Você fala, tá, o professor Café falou isso aí mesmo, lá no último experimento do laboratório. Então, já é um link aí para eletrônica, se vocês se interessarem. Então, a chave de passagem é bem interessante. Só para mostrar para vocês o tamanho potencial dela, a chave de passagem é usada para fazer circuitos digitais que são muito usados.
Por exemplo, quando a gente estudou o multiplexador, né? Multiplexador, vamos lá, sei lá, com as entradas A e B, e uma chave S, seletora, e uma saída X. Então, quando S é igual a 0, eu seleciono A, quando S é igual a 1, eu seleciono B. De maneira lógica, usando lógica, eu vou ter um circuito, né, que vai selecionar A, então eu vou ter uma porta E com A e S barra, e vou ter o sinal B quando for igual a S. Então, se a gente minimizar esse circuito e fazer o mapa de Carnot, a gente vai chegar nesse circuitinho aqui, né? Então, nesse circuito eu tenho, olha, duas portas E, uma porta OU, uma inversora. Então, uma inversora usa 2 transistores, uma porta E, só uma porta E usa 6 transistores, desculpa. A porta OU também usa 6 transistores. Então, nós temos a soma disso tudo, então isso aqui vezes 2, a soma disso tudo dá 12, 13, 14, 20 transistores. Então, um multiplexador pode ser implementado com 20 transistores. Mas, se eu souber da chave de passagem, eu posso implementar esse mesmo circuito usando chaves de passagem. Então, olha só. Se eu conectar aqui dois transistores, né, o tipo P embaixo e o tipo N em cima, eu vou ter a entrada do sinal A, e ele vai ser selecionado através do bit S e S barra, sempre complementares. E aí eu vou fazer uma chave de passagem também para o sinal B. Vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Se eu conectar esses dois circuitos assim, ó, pronto, eu fiz o meu multiplexador, só que usando chaves de passagem eu tenho 1, 2, 3, 4, e a inversora para gerar esse cara aqui, mais 2 transistores, eu tenho 6 transistores ao total. Então, pasmem, né? Usando chaves de passagem, eu consigo economizar muito a minha lógica, eu consigo economizar muito a quantidade de transistores que eu for usar nesse circuito. Então, chave de passagem e essa lógica à base de transistores, ela é muito usada, né, em circuitos digitais. Então, a chave de passagem é um conceito muito importante. Alguma dúvida até aqui? Tá ok? Beleza. Pode? Tá, ok. Então, vamos continuar a leitura. Vamos voltar aqui para a leitura. Já que a gente entendeu, né, como funciona um transistor, vamos ver algumas outras conexões que são interessantes aqui para a gente, como a conexão em dreno aberto, que é uma conexão mais econômica do que usar um buffer de 3 estados. Tá? Para isso, eu vou passar a palavra, então, para o Marco Túlio. Marco Túlio, você está com o microfone? Estou sim, professor. Você pode fazer a leitura desse parágrafo, então? Posso sim. Obrigado. Alguns tipos de sistemas de comunicação, por exemplo, I2C, tentam se proteger da condição de curto-circuito usando terminais em dreno aberto. Essa conexão evita curtos, impedindo que os participantes da comunicação escrevam valores diferentes de tensão. Todos os dispositivos podem escrever 0 lógico, mas ninguém pode escrever 1 lógico. O valor 1 é garantido por um resistor de pull-up. O inverso também é possível. Muito obrigado, Marco Túlio. É exatamente isso. O resistor de pull-up, né, a gente viu anteriormente, ele garante que no estado de alta impedância, a gente tem um valor padrão para a linha. Então, se eu tiver vários elementos comunicantes, por exemplo, vamos ver só o princípio de funcionamento aqui. A gente viu como é que funciona o transistor. O transistor é uma chave que abre e fecha, dependendo do bit de controle.
Se esse bit for 0, a chave está aberta, ou seja, esse 0 não está conectado aqui em cima, e esse fio aqui de cima está desconectado de tudo, ele estaria em alta impedância. Se não fosse pelo resistor. Então, graças ao resistor, a gente consegue levar esse sinal aqui para o valor lógico 1, quando esse valor aqui está em 0. Quando essa chave vai para 1, eu faço a conexão desses dois terminais aqui, e esse fio aqui do meio vai para 0, obrigatoriamente, porque aqui eu tenho a conexão hard, né, uma conexão física, entre o 0 e o fio. Aí esse fio vai para 0. Bom, vai ter, de fato, uma passagem de corrente pelo resistor, que vai gastar um pouco de energia, mas paciência, é isso que a gente tem a perder quando a gente conecta circuitos de forma a impedir a condição de curto-circuito. Tá? E por que isso aqui é bastante vantajoso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no desenho, né? É só antes de eu mostrar no desenho, só para complementar, fazer a leitura do sistema dual. Né? No transistor de tipo P, a gente tem a mesma condição, só que olhando para o sistema ao contrário, né? O transistor de tipo P, ele é bom para conduzir o 1, então a gente, quando ele está desconectado do circuito, o valor padrão vai ser levado para 0 através do resistor de pull-down aqui. Então, só quando eu ativo ele, né, quando eu levo ele para 0, é que essa conexão é feita e essa saída vai para 1. Então, você pode perceber que os dois funcionam como se fosse um inversor, né? Tudo que eu coloco aqui é invertido para a saída. Mas o mais interessante não é ter só um transistor, né? Só um dispositivo. O mais interessante do uso desse tipo de conexão é quando eu tenho comunicação entre vários dispositivos. Uma ideia bastante interessante, conexão em dreno aberto. Então, quando eu tenho muitos dispositivos, aí que esse negócio fica interessante. O transistor, a gente viu que ele tem 3 terminais, né? O dreno, a fonte e o gate. A fonte é o que tem menor tensão, então ela vai no 0. E o dreno é o que tem maior tensão, é onde a gente colocaria o resistor de pull-up. O nome dessa conexão é chamado de conexão em dreno aberto, porque é exatamente isso que acontece. O dreno fica aberto até você conectar alguma coisa ali. Então ele fica assim, desse jeito. Se eu quero botar um outro elemento comunicante, né? Vamos supor que aqui eu tenho um barramento, é um fio onde eu quero que vários dispositivos se comuniquem. Vou botar aqui um outro elemento comunicante, vamos dizer que isso aqui é um microcontrolador. E isso aqui é um sensor de temperatura, que está aqui no canto da linha. Eu tenho vários sensores conectados aí. Então, cada um desses caras aqui é uma coisa. É um dispositivo. Então, esse cara aqui é um dispositivo. Esse cara aqui é outro dispositivo. Então, eles estão fisicamente separados, tá? Eles estão em diferentes circuitos integrados, em diferentes chips. E aí, o que acontece? Esses caras querem se comunicar. Eles querem trocar informação. Eles querem enviar e receber dados. Só que, para evitar a condição de curto-circuito, a gente forçou, com o protocolo de comunicação, a gente forçou que ninguém pode escrever 1. Porque se um tenta escrever 1 e o outro tenta escrever 0, gera uma condição de curto-circuito. Então a gente fala para todos os participantes, olha, ninguém pode escrever 1, mas todo mundo pode escrever 0. E aí você me pergunta, então como é que o pessoal vai enviar 1? O pessoal vai enviar 1 simplesmente soltando a linha, né? Liberando a linha, se desconectando da linha. Porque nessa linha de comunicação, eu vou ter um resistor de pull-up. Então, levando essa linha para o valor lógico 1, quando ninguém se comunica nela. Tá? Esse sistema de comunicação é bem interessante, porque certamente não vai ter curto-circuito, então você pode conectar vários dispositivos sem se preocupar muito em queimar os pinos dos dispositivos, porque certamente eles não vão queimar. Só que ele gera algumas complicações, né? Que é a complicação do sistema de controle. Você precisa de um transistor com dreno aberto. Então, eu gosto de fazer a metáfora, né? Quando eu olho para esse circuito aqui, eu gosto de fazer a metáfora com um sistema de comunicação à base de balão. Então, imagina que você tem 2 pessoas aqui e eles estão se comunicando. Eles vão se comunicar através de um balão. Tá? Então, tem 2 operações possíveis aqui.
que é um balão cheio de hélio. Então, um balão cheio de hélio ele tem a tendência natural a subir, tá? Ele não vai subir muito porque tem um teto aqui, mas eles só podem fazer duas coisas. Eles podem ou pegar o balão e puxar para baixo, e aí nesse caso, né, o balão ele vai descer. Eu não sou muito bom em desenho, mas tá aí uma versão simplificada. Ou os dispositivos podem soltar o balão, que é o caso de eu me desconectar da rede e o balão vai naturalmente para cima, né, através do resistor de pull-up. Então, o resistor de pull-up garante essa condição, levando o balão para cima, levando a linha para 1. Então, eu consigo sinalizar para os elementos comunicantes, né, o indivíduo aqui da esquerda consegue sinalizar, se eu estiver lendo, então vou ver que o balão está subindo e está descendo. Né? Se eu quiser manipular a linha, né, se eu quiser escrever na linha, então eu pego o balão, puxo ou solto, puxo ou solto. E aí eu consigo enviar as duas informações de 0 a 1. E olha só, essa situação ela é positiva porque se os dois elementos querem comunicar e os dois reagem, né, os dois fazem a ação de puxar o balão para baixo, o balão não vai sofrer nenhuma consequência, né? O balão não vai estourar nem nada, ele vai só ser puxado para baixo e tudo bem. Não vai ter nenhum problema em relação a esse sistema de comunicação. Né? É diferente, por exemplo, no sistema de comunicação onde você consegue drivar 1 e o drivar 0, se você tem dois elementos de comunicação, duas pessoas aqui se comunicando através de um balão, você pode ou puxar o balão para um lado ou puxar o balão para o outro. Né? Nesse caso aqui, se os dois puxarem o balão um para cada lado, o que acontece? O balão não vai aguentar, né? Ele vai estourar. Então, esse seria o caso equivalente a um curto-circuito. Tem um escrevendo 1, o outro dispositivo tentando escrever 0, vai gerar uma condição de curto-circuito e vai queimar os pinos dos dispositivos comunicantes. Usando o dreno aberto, eu já não tenho esse problema, porque não existe uma condição de briga, né, uma condição de conflito, porque todo mundo só escreve 0. E quando todo mundo escreve 0, não gera condição de curto-circuito. E aí o que acontece? Olha só, se um dispositivo quer escrever 1 e o outro dispositivo quer escrever 0, lógico, né? É diferente se um dispositivo escreve 1 e o outro dispositivo escreve 0. Força, né, a linha aí para 1 e o outro força a linha para 0. Aí vai dar curto-circuito. Mas se um dispositivo tenta escrever 1 e o outro tenta escrever 0, o que acontece? Bom, se eu quero tentar escrever 1, eu vou soltar o balão. E aí soltei o balão. E percebi, né, o balão não foi para cima. Então eu fico me questionando, por que o balão não foi para cima? Né? Quando eu tento escrever 1 na linha e o 1 não é de fato escrito, ou seja, o 0 se mantém na linha, é porque certamente tem alguém conectado na linha que estava também se comunicando, escrevendo 0. Tá? Então, essa é uma condição ruim, claro, evidentemente é um problema que a gente tem que gerenciar, mas não é uma condição tão ruim quanto o curto-circuito. Isso aqui pode ser facilmente resolvido com um protocolo mais de alto nível, né? Um sistema de detecção se o barramento é seu ou não, se você está conseguindo transmitir ou não. A gente chama as conexões em dreno aberto, geralmente são conexões amostradas. Ao mesmo tempo que você escreve, você tem que ler o que você escreveu para saber se você conseguiu escrever de fato. Então, tem essa condição aí. Então, a conexão em dreno aberto gera essa montagem aqui, o que protege os participantes contra curto-circuito e garante que a transmissão de dados entre eles vai ser feita. Então, isso aqui é uma condição essencial para a gente. Voltando aqui ao roteiro, então a gente terminou os elementos de base. Eu vou pedir para a Maria Luísa, se tiver aí, você pode fazer a leitura aqui desse parágrafo, por gentileza? Barramentos são agrupamentos de fios que podem ser acessados por vários dispositivos.
Dizemos que esses dispositivos estão conectados ou pendurados ao barramento. Todos querem transmitir, receber informações uns dos outros. Para que não haja conflito ou curto-circuito, é necessário um protocolo de acesso ao barramento. Muito obrigado, Maria Luísa. Pedro Antunes, você pode continuar nesse último parágrafo aqui para a gente? Pedro, você está aí? A gente não está te escutando. Você está com o microfone? O Rodrigo, você pode continuar em vez do Pedro? Posso sim, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Mestre-escravo. Uma forma bastante simples de controlar o acesso é garantir que apenas um dispositivo controle os demais. Esse conceito é conhecido como relação mestre-escravo. O mestre é o dispositivo que controla os escravos. Num barramento só pode ter um mestre. Perfeito, muito obrigado. Então, como foi dito aí pela Maria Luísa e o Rodrigo, a gente percebe, né, que agora a gente está visualizando o conceito de um barramento. Então, agora a gente chegou à parte prática, que é a parte de análise, né? Então, eu vou sugerir para a gente uma montagem parecida com essa aqui. Eu vou ter dentro de um barramento vários dispositivos querendo se comunicar. Então, eu vou ter um mestre se comunicando com vários escravos. Aí eu separei através desse fio aqui em cinza, só para denotar, né, que o mestre está realmente separado fisicamente dos escravos. Na verdade, os escravos também estão separados entre si, né, cada um é um chip. E aí, para esse sistema funcionar, apenas o mestre deve controlar os escravos. Então, é um sistema de arbitragem, né? Você tem o mestre, que é ao mesmo tempo o dispositivo que manda informações e recebe informações dos escravos, e aí você tem vários tipos de escravos. Você vai ter escravos que fazem leituras de dados, você vai ter escravos que só fazem escrita. Por exemplo, um sensor de temperatura não necessariamente tem interesse em receber dados. Ele só vai informar qual que é a temperatura em um determinado instante. Então, é um tipo de escravo que só vai ter saída. Outros escravos podem ter entradas e saídas, né? Máquinas de computação dedicada, máquina de cálculo em ponto flutuante, etc. Podem ter entradas e saídas. Então, veja só, de maneira bem simplificada, a conexão que é feita entre eles. Então, o mestre, ele tem aqui, vamos começar por aqui, eu tenho um bit de entrada, que é a informação que eu jogo no barramento, e o bit de saída, que é o que eu leio do barramento. A leitura está sempre ativa, tá? A leitura eu não tenho controle sobre ela, porque não tem problema de curto-circuito aqui. Eu posso sempre ler, independentemente se eu tenho ou não o controle do barramento. O controle é um conceito exclusivo para quem quer escrever, porque é no momento da escrita que o conflito é gerado. E aí, o que é o barramento aqui, né? O que é o conceito do barramento? O barramento é este fio aqui, ó, esse fio verde que está passando em todos os escravos e o mestre. Então, o mestre, quando esse sinal de read and write, leitura e escrita, está igual a 1, significa que o mestre quer escrever no barramento. Então, tudo que ele botar aqui no sinal de entrada vai ser jogado para o barramento e o barramento, e esse valor vai ser copiado para os escravos. Se ele quiser receber dados do escravo, ele vai então desligar o seu próprio buffer para não gerar conflito e vai selecionar um dos escravos, que é essa situação aqui à direita. Nesse caso aqui, o mestre selecionou o escravo 3. Aqui tem um errinho de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui era para ser a chave de controle 3. Ele selecionou o escravo 3 para mandar informações no barramento. Ele mesmo se desconecta, então ele bota o RW em 0, permitindo apenas a leitura. Então 0 significa leitura e 1 significa escrita. E o escravo 3, então, que é esse dispositivo aqui de baixo, tem acesso ao barramento. Enquanto esses bits dev1, dev2, dev3 forem iguais a 0, da perspectiva, né, do ponto de vista desses escravos, a saída desses buffers aqui é alta impedância. E quem está escrevendo nesse fio, de fato, levando ele para 0, não é essa entrada 0, apesar dela ter o mesmo valor. Quem está levando ela para 0 é, de fato, esse bit aqui do mestre. Quando o mestre escolhe que apenas o escravo 3 vai se comunicar, o valor de tensão da linha vai ser determinado exclusivamente pelo escravo 3. Né? E aí, esse diagrama, eu quero que vocês percebam, né, percebam a necessidade de um bit de leitura escrita.
e também de bits ativadores individuais para cada escravo, que são esses dev1, dev2 e dev3. Então vamos agora à prática, né? Agora é com vocês. A gente vai abrir o LogSim e vai começar a trabalhar na prática. Número 1, o que eu quero que vocês façam? Transforme os bits ativadores num agrupamento com significado de endereço. Se o endereço enviado for de um determinado escravo, ative a escrita deste escravo. Então, olha só. Uma coisa que a gente percebeu aqui, né, é que nessa topologia, nessa configuração, o mestre ele tem como saída os bits de dados, mas tem como saída também, apesar de não estar representado aqui, fios individuais, um para cada escravo. Isso pode ser um tanto chato, né? Imagina que você tem um escravo aqui, vários escravos distribuídos por ali. Imagina, no caso de 3 escravos, até que é simples. Mas imagina no caso que eu tenho, sei lá, 8 escravos, né? 16 escravos. Então, eu vou ter 16 fios saindo do mestre e sendo distribuídos um para cada escravo. Isso é relativamente ruim, né? De conectar os dispositivos. Eu vou ter 16 fios, é muita coisa, né? Agora, se eu pegar esses 16 fios e compactar eles numa representação binária, né, de 0 a 15, ou seja, em apenas 4 bits, eu posso usar desses 16 fios, usar apenas 4 fios. E aí esses 4 fios eu vou enrolar eles e vou fazer eles passarem por todos os escravos, formando um barramento. Então, a sugestão de exercício aqui para vocês é pegar primeiro pega esse esquemático e implementa ele do jeito que ele está, só para vocês brincarem um pouquinho e ver como é que ele funciona. Depois, pega esses endereços aqui, esses bits de controle de ativação, e transforma ele num barramento de endereço. Então, para eu mapear e endereçar 3 escravos, eu preciso de 2 bits. Eu vou contar de 0 até 3. Reserva o endereço 0 para o mestre. E aí faz, olha, o escravo 1 é o endereço 1, o escravo 2 é o endereço 2 e o escravo 3 é o endereço 3. Então você vai ter um fio compartilhado entre todos. Todos vão receber um barramento, né, de 2 fios, um barramento de 2 bits. E todo mundo vai ter acesso a esse barramento. Dentro do escravo, tá, dentro de cada escravo, você vai pegar essa informação de endereço e vai comparar com o endereço do próprio escravo. Então, o escravo 1, esse elemento aqui de cima, ele vai ler o barramento de endereço, que vai vir aqui do lado, e vai se questionar, bom, será que esse fio é igual ao meu endereço? Será que ele é igual a 1? Quando ele for igual a 1, aí eu ativo esse bit de ativação aqui do buffer. Tá? Então, basicamente, o que vocês precisam usar é um comparador ou um gerador de mintermo, né? Alguma coisa elementar que gera essa ativação apenas quando o endereço for o dele. Tá claro, gente? Eu vou dar aí 15 minutinhos para vocês fazerem esse exercício e vocês vão fazendo, enquanto vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, e aí depois eu venho aqui para mostrar a minha solução. Então, bom exercício a todos. Eu vou mutar meu microfone, mas eu estou aqui à disposição caso vocês queiram tirar dúvida. Bom trabalho. Ah, não, isso aqui eu tenho que mostrar para vocês. Olha só isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Minha esposa está com a minha filha aqui no quarto ao lado, né? E ela agora está querendo andar e tudo. Está aprendendo a se esconder. Olha aqui onde ela se enfiou. Entrou lá Que no fofura, armário. professor. Que fofo. Tá se divertindo lá. É bom demais criança pequena, assim, né? É bom demais, nossa senhora. Eu tenho uma irmãzinha que é 8 anos Ah, mais nova que eu.
Então eu Legal. vi esse desenvolvimento assim todinho. É muito bom. Muito bom. Nossa, estou aproveitando bastante. E assim, em relação à pandemia, não tinha época melhor para ter filho, viu? E a gente pode dedicar bastante tempo aqui com ela, é ótimo. Sim. Uhum. Falou. Bom, qualquer coisa eu estou aqui, gente. Vou botar meu microfone aqui.
Ô, Rodrigo, vamos ver aqui. Então, beleza, você usou o barramento de endereços, né, como se fossem 2 fios, e aí eles são distribuídos para os diferentes escravos, perfeito, é isso mesmo. E aí você tem, você criou aí um sisteminha de gerador de mintermos, né, cada um recebe, por exemplo, o RW vai ser ativado, né, quando você tiver o endereço 00, dev 101, aquele ali mais significativo, né? Então, 01 tá certo, 10 e 11. Perfeito. É isso mesmo. A Amélia postou da seguinte forma: você fez o barramento de endereço, aí é um fio de 2 bits, né? Que vai ter R0 e R1. E aí o R0 e R1 você usa para quê? Deixa eu ver. Quem são os escravos aí? O que eu não estou entendendo é onde são os escravos. Ah, tá. Você decodifica. Ah, você usa um decodificador para gerar o endereço automaticamente, é isso? Entendi. Então, o mestre é o que está à esquerda. Entendi, tá. Beleza, são ideias interessantes, tá? Tanto a sua, Amélia, quanto a do Rodrigo. Vou fazer alguns comentários em relação às duas. Primeiro, a solução do Rodrigo. Rodrigo, eu recomendo apenas que você isole, né, a, o decodificador de endereço, você tem que isolar e colocar eles próximo de onde está o escravo, para a gente entender que são circuitos que são independentes entre si. Então, que eles estão fisicamente separados, né? O escravo 3 está fisicamente separado do escravo 2, que está fisicamente separado do escravo 1, e por aí vai. No fundo, o que a gente deveria fazer é um bloquinho para o escravo 1, um bloquinho para o escravo 2, um bloquinho para o escravo 3, com diferentes endereços, né? Com diferentes comparadores. E o que é compartilhado entre eles são essas linhas verticais aí, né? Que ó, as duas linhas de endereço que você pode fazer igual a Amélia, né? Agrupar num barramento só de 2 bits e a linha de dados, né? Que você já tem aí no formato de um barramento. Então, meu comentário para você é minha sugestão aí é você colocar os decodificadores próximos dos escravos de tal forma que você consiga visualizar que os escravos eles estão todos isolados entre si, né? O da Amélia, o meu comentário aqui a gente vai substituir aqui, Amélia, o bit de ativação, né, o dev1, dev2, dev3, vão desaparecer. Eles não vão existir mais. A gente vai substituí-los por uma linha de endereços de 2 bits. E aí, na recepção, cada escravo vai interpretar esses 2 bits de maneiras diferentes. Igual o Rodrigo fez, o Rodrigo pegou ali e fez um gerador de mintermos, né, para cada um dos endereços da entrada. Eu vou mostrar aqui minha solução, que aí a gente já começa a conversar em cima disso. Só tenho que apagar umas coisas aqui. Só um instantinho, gente, já vou colocar, tá? Tá, eu vou compartilhar agora com vocês. Então, olha só, eu segui mais ou menos a mesma estrutura que a gente tinha antes. Então, eu tinha ali um
um mestre em cima e vários escravos embaixo. E aí, para a gente visualizar esses barramentos, eu criei aqui o barramento de dados, que é apenas um bit por enquanto, e incrementei um pouquinho a funcionalidade dos escravos. Lá no roteiro, eu mostrei que o escravo era só capaz de escrever no barramento. Aí é que eu aproveitei e coloquei também a capacidade de ler do barramento, né? Então, todo escravo não só pode enviar dados no barramento, mas ele também pode receber dados pelo barramento. E a leitura desses dados do barramento, ela está sempre ativa, né? Não há nenhuma razão para desligar a leitura em um determinado momento. Eu posso deixá-la sempre ligada. Então, tá. Então tem isso. Agora, a gente criou, né, nesse exercício... Ih, pessoal, só um instantinho, eu vou ter que atender isso aqui, que é o pessoal lá do projeto satélite, rapidinho. Oi, Isaac. Tudo bem? Isaac, eu posso te ligar daqui a pouquinho, que eu estou finalizando aqui uma aula, rapidinho? Pode ser às 4 horas? Beleza, obrigado, hein? Rapidinho eu te ligo, né? Até logo, tchau, tchau. Então, gente, aqui, ó. Aí o escravo, tá? Ele tem esse mesmo bit ativador, tá? Que eu chamei de dev1, dev2, dev3. Só que agora, ao invés de esse bit ser controlado pelo mestre diretamente, ele vai ser inferido do barramento de endereços. Então, a gente criou aqui um barramento de endereços, e aí a gente tem que visualizar cada um desses blocos aqui, né, como um dispositivo separado fisicamente. O escravo 1 é um chip, o escravo 2 é outro chip, e a gente está conectando todos através de um grande barramento de 3 fios, né, 2 para endereço e 1 de dados. Mas eu posso ter barramentos, geralmente, né, a gente tem 32 bits de dados, 32 bits de endereço, então são muitos fios aí de conexão, pelo menos na arquitetura PC. Então, geralmente, o que o pessoal faz é mandar esses bits de maneira serial, para não aumentar muito o número de fios, né? Mas a gente ainda vai ver isso na próxima disciplina. Mas, então, tem isso. Aí aqui eu estabeleci a seguinte padronização. Eu vou fazer a escrita, né, para os escravos. A escrita é feita quando o read and write vale 0, e a leitura é feita quando o read and write vale 1. Então, o barramento de endereços que zera aqui é ele que vai gerar o bit de ativação de cada um dos escravos. E eu fiz questão de colocar esse bit de ativação próximo ao escravo, justamente para denotar que isso é um circuito que vai estar dentro do escravo. O escravo vai inferir o seu próprio bit de ativação internamente. É como se o mestre, né, virasse assim, a gente está num grupo de várias pessoas, aí o mestre vira e chega, ô fulano, recebe esse bit aí. Aí o fulano vai entender que o nome dele é esse, que o endereço dele foi chamado pelo mestre, e vai se ativar, e vai falar, não, beleza, pode mandar o bit aí que eu estou pronto para receber. Então, ô fulano, me manda aí o seu bit. Então, ele vai ser ativado pelo endereço, ou seja, pelo nome. O mestre pode virar e falar, não, agora eu quero falar com o ciclano. Ô ciclano. E aí o segundo escravo, né, o próximo escravo, vai responder ao mestre. Então, o barramento de endereços é uma forma do mestre indicar para o escravo com qual escravo ele quer se comunicar. Então, essa é a ideia aqui. E aí eu usei, para deixar de maneira bem genérica e bem modular, eu usei um bloco de comparador. A maneira mais econômica é fazer igual o Rodrigo fez. Por exemplo, um gerador de min-termos ali com uma porta E é a maneira mais econômica em número de transistores, né? A maneira mais simples de fazer. Em geral, quando você tem um escravo com apenas um endereço, essa é a maneira correta de fazer, a maneira mais simples e mais econômica. Mas quando você tem escravos com muitos endereços, às vezes você tem um escravo que tem funcionalidade complexa, e aí você precisa escrever em vários endereços desse escravo, ou fazer a leitura de vários endereços, como, por exemplo, uma memória RAM. Uma memória RAM é um escravo que tem vários endereços, e aí você pode escrever em várias posições da memória RAM. Isso a gente vai estudar na próxima aula. Então, a gente fez nascer aqui juntos, né? A gente criou o conceito do barramento de dados separado do barramento de endereços. E o barramento de endereços ele tem uma característica muito única, né? Enquanto o barramento de dados ele é bidirecional, ou seja, eu posso tanto enviar
quanto receber dele, o barramento de endereços não. O barramento de endereços ele é unidirecional. Ele só vai do mestre para os escravos. Nenhum escravo pode escrever no barramento de endereços. Ele apenas vai inferir, através do barramento de endereços, se a mensagem foi para ele ou não. Essa explicação esclarece um pouco as dúvidas que vocês tiveram? Por exemplo, essas dúvidas que você teve aí, Amélia? Sim, professor. Inclusive, fazendo assim, vira basicamente a mesma coisa que eu fiz, então. Isso. Só ignorando essa decodificador, saída, né? então. Sim. É que eu estava pensando que você queria que os escravos também transmitissem o endereço de volta, por exemplo, para eles comunicarem entre si. O mestre manda um comando e os escravos mandam, olha, agora eu quero falar com esse endereço. Tá. Mas Essa esse tua... direcional fica mais complicado, né? Fica um pouco mais complicado, sem dúvida. Mas eu essas... pensei em flip-flops para isso, que eu acho que daria também, né? O que? Desculpa, eu não entendi, eu estava falando sem querer. Eu pensei em usar flip-flops para isso. Flip-flops, tá. E aí, sempre que eu mudar, eu ia falar, por exemplo, o mestre escreve o endereço, agora ele ativou ali, né? Ou melhor, não teria mais mestre e escravo, seriam só vários dispositivos, né? Um dispositivo escolhe o endereço e fala, olha, mandei a mensagem. Certo. Aí o outro recebe, escreve um novo endereço e pisca esse bit de novo. Aí eu teria um flip-flop que guarda o endereço atual, né? Aí quando esse bit troca de estado, ele atualiza o endereço e ativa esse novo dispositivo. Que aí eu poderia usar o barramento para sem mestre e escravo para N dispositivos. Né? Beleza, legal. E estaria pulando o controle entre eles. Né? Existe essa arquitetura? Ah, certamente, né? Eu não conheço diretamente, mas existem... Esse teu comentário, ele me permite falar um pouquinho sobre barramentos multimestre. Que é exatamente o caso que você citou. Imagina que eu tenha dispositivos que têm capacidade de se comunicar, que têm a capacidade de controlar o barramento. Numa arquitetura simples, por exemplo, no microcontrolador ou até no PC, geralmente o processador é o mestre e os outros dispositivos, como placa de vídeo, memória RAM, etc., são os escravos. Mas existem dispositivos complementares que precisam ocupar o barramento e impedir que o processador realize algumas ações. Por exemplo, o DMA. DMA é um dispositivo de cópia, Direct Memory Access. É um dispositivo de cópia de dados muito veloz. E aí ele precisa ocupar o barramento por um certo período de tempo. Então, esse ambiente de vários mestres é chamado de ambiente multimestre. E aí você tem, sim, protocolos desse tipo que você citou. Nessa linha de pensamento que você falou, flip-flops seriam necessários mesmo, né? Você precisa de um circuito sequencial. E, às vezes, até uma lógica de controle para indicar... A mensagem vai funcionar como uma cartinha, né? Você manda uma carta com remetente e destinatário, para que o destinatário possa pegar aquela mensagem, abrir o payload, ou seja, abrir a mensagem e saber quem foi que enviou. Se o payload Exatamente, basicamente pacotes, né, de redes neurais. Se ele exigir uma resposta, você sabe para quem enviar de volta, né? Olha, um tipo de barramento muito conhecido que faz isso aí é o barramento de rede, né? O cabo Ethernet, que aí existe toda uma lógica de acesso à camada física que é feita através das diferentes camadas. Aí tem em cima da camada física tem os protocolos, né? O DP, TCP, aí você pode botar endereçamento aí IP. A rede faz isso, com certeza. Então, rede Ethernet é um tipo de barramento multimestre. Legal, bacana. Gente, pessoal, muito bom. O Rodrigo também mandou uma segunda sugestão aqui de um segundo desenvolvimento. Tá certinho, exatamente. Você botou agora os decodificadores próximos aos escravos, né? Ficou jóia. Maravilha. Vamos então agora passar a nossa próxima etapa para finalizar a aula. Tem mais 2 itens aqui. Então tá, a gente fez o primeiro item 1, que é transforme os bits ativadores num agrupamento com significado de endereço. Se o endereço enviado for de um determinado escravo, ative a escrita desse escravo. Então foi isso que a gente fez agora. Agora vamos fazer o seguinte, envie o endereço como se fosse um outro barramento. Ah não, isso aqui a gente já fez. Aqui
Aqui nasce o conceito de um barramento de endereços e um barramento de dados, né? As duas coisas estão separadas. O bit de read and write faz parte dos bits de controle. O barramento de endereços é unidirecional e o de dados é bidirecional. Tá? Nesse item 2 aqui faltou o pedido, né? Na verdade. O pedido que eu queria que vocês fizessem aqui no item 2, a gente vai criar o terceiro barramento, que é o terceiro elemento do barramento, né? Que é o barramento de controle. E aí, por enquanto, o nosso controle ele é muito elementar. Ele é um bit de read and write, indicando para os escravos se eu quero realizar a leitura ou a escrita. Então, a gente vai adicionar ao nosso barramento um bit de controle. Então, nesse circuito aqui, ó, pelo menos no que eu fiz aqui, a gente vai acrescentar mais um fio aqui, a gente vai fazer mais um fio aqui, e esse fio vai carregar a informação de quando que eu devo ler, quando que eu devo escrever, quando que o escravo vai ler, quando que ele vai escrever. Porque um escravo pode estar selecionado, mas não necessariamente ele pode ser o escravo que vai escrever. Então, de certa forma, nesse barramento aqui, ó, se um mestre quiser escrever e um escravo estiver selecionado, vai gerar uma condição de curto-circuito. Está vendo o vermelhinho aqui? E esse E? Essa é uma condição de curto-circuito porque o escravo 1 que está selecionado está tentando escrever 0 e o mestre, que também está selecionado porque ele é o mestre, está tentando escrever 1. Essa situação só se resolve se o mestre largar o barramento, o que é bastante óbvio se ele quiser conversar com o escravo, ou a gente pode simplesmente fazer o endereço ir para o endereço do mestre e aí o barramento se torna do mestre. Aí o mestre pode escrever e usar o barramento. De maneira contrária, observando do ponto de vista dos escravos, você vê que os escravos, quando eles não estão selecionados, eles não conseguem acessar o barramento. Então, vamos supor aqui que eu queira que o escravo 2 opere. Então, eu seleciono o endereço 2, o escravo 2 é o que transmite coisa na linha. Agora, o escravo 1 já não transmite mais nada. Tá? Então, eu usei comparadores, e uma das entradas do comparador é simplesmente uma constante de 2 bits, que tem o valor do endereço daquele escravo. Então, isso aqui é uma abordagem mais genérica, né? Se a gente quiser aumentar o tamanho do barramento de dados e aumentar o tamanho do barramento de endereço, a gente pode fazer com grande facilidade. Ok, então vou deixar aí 10 minutinhos para vocês fazerem essa última parte, que é acrescentar um bit de controle aqui, para evitar esse problema que eu acabei de mostrar. Eu quero que o escravo não só seja selecionado pelo endereço, mas eu quero que ele só acesse o barramento se o bit de read and write estiver em modo escrita, né? Se ele estiver em 0. Tá? Porque aí o escravo vai escrever somente quando o mestre quiser ler. Então tentem fazer isso, é relativamente simples, vou dar 10 minutinhos e aí a gente, nos 3 minutinhos finais, eu comento a minha solução.
Ô, Rodrigo, é bacana, exatamente, né? Você vai botar através de uma porta-E, né? Verificar se o dispositivo quer ler ou escrever. Muito bom. Isso é especialmente importante na saída, né? Quando o escravo quer soltar um valor na saída, né? Para a entrada não tem tanto problema, porque os escravos podem ficar sempre lendo o barramento de dados. Isso aí não vai gerar nenhum conflito. Mas para a escrita, né? Para o valor de saída do escravo, aí é muito importante você ter um ativador com essa porta aí. Exatamente, perfeito. O meu, eu coloquei, aliás, viu, Rodrigo, eu coloquei no meu aqui, eu inverti a lógica do read and write, porque como eu quero que ele seja 1 quando escreve, eu quero que ele seja 0 para uma escrita, então eu inverti o valor do read and write. Eu conectei o read and write aqui. Então, o mestre que leva o read and write para frente, e a porta E, na verdade, eu inverti a entrada do read and write justamente para você escrever quando o valor desse fio for 0. Da Amélia também é read não write, né? É write não read, WNR, perfeito, exatamente. Eu gostei dessa sua nomenclatura, Amélia. Então, você fez a porta E, aí a gente chama de porta de passagem, né? Para permitir apenas a seleção do escravo quando a escrita for em 0. Felipe também mandou. Felipe, deixa eu ver aqui o seu. Você fez o bit de controle, né? Você também usou os comparadores, maravilhas, endereços 1, 2 e 3. E aí o read and write, você colocou, ao invés de usar o barramento, você usou o túnel, né? A label. Perfeito. Eu colocaria como um barramento mesmo, se você puder passar o fio, e aí na entrada puxar esse fio, só para realmente, nesse caso específico, eu sei que eu sempre recomendei usar labels, né? No curso, o curso inteiro eu sempre falei, não, tente não cruzar fios, tente usar menos fios, etc, etc, etc. Mas para esse exercício específico aqui, como a gente está falando de barramentos, aqui é só um simulador, né? Eu estou tentando mostrar para vocês que esses fios que estão descendo são, na verdade, os fios mesmo que a gente vai conectar aos chips, né? São os fios físicos que você conecta um chip no outro. Então, a minha única modificação que eu recomendo na do Felipe passa o fio do read and write. Bota aí no meio aí, acho que cabe direitinho aí no meio no meio do endereço de dados. O da Amélia também botou a leitura apenas quando está selecionado. Isso é interessante, né? Se você quiser botar um valor padrão para quando ele não estiver selecionado, você pode fazer isso com o resistor de pull-down, ou pull-up, né, no caso. Mas não é necessário, porque a escrita ela não é conflitante. O único problema é realmente, desculpa, a leitura não é conflitante, né? Porque a leitura não gera conflito. O problema é quando vários tentam acessar um recurso compartilhado, que é no modo escrita. Quando vários escravos tentam escrever no barramento, aí pode gerar uma situação de conflito. Mas na leitura não precisa, não. Você pode usar um buffer normal, sem ser um buffer de 3 estados. Aliás, o uso do buffer na entrada, né, para você fazer a leitura dos dados, ele é essencial. No simulador, a gente não vê nenhuma diferença, porque no simulador eu vou ler o 0 lógico, vou ler um lógico, independente se tem buffer ou não. Mas numa situação real, o buffer ele é importante porque se eu estou muito longe da linha, né, cada vez que eu coloco um dispositivo, cada vez que eu penduro um dispositivo no barramento, eu estou aumentando a carga que esse barramento precisa fornecer, a quantidade de corrente que ele precisa fornecer. Então, vai chegando no final da linha, eu já não vou ter mais capacidade de corrente para os próximos escravos. Então, o buffer ele funciona quase como um amplificador de sinal, para aumentar um pouquinho o valor de tensão, e permitir fornecer corrente para o circuito que vai fazer a leitura dos dados do barramento. Então, esse buffer que eu coloquei aqui, né, esse buffer de recepção aqui, ele é um buffer essencial na vida real. Aqui para o simulador, de fato, não faz diferença, mas para a vida real ele é importante sim. É por isso que muitas vezes os cabos, né, não é exatamente por isso, mas
existem limitações de conexões, dependendo do sistema de comunicação e da frequência de comunicação, que os cabos que conectam os dispositivos, eles têm limitação quanto ao seu tamanho, porque a capacitância introduzida pelo cabo e a indutância introduzida pelo cabo, ela varia com o tamanho dele. Também a resistência, porque o cobre, apesar de ser um metal condutor, né, a resistência vai aumentando conforme você vai aumentando o tamanho do cabo. É muito mais comum em sistemas de transmissão de energia, né, aqueles longos cabos de cobre que você usa, ou nem sei se é cobre mais que o pessoal usa, porque cobre é tão caro, mas como os cabos são muito compridos, lá na ponta da linha, a tensão já é mais baixa do que o 220 volts. Então, o que o pessoal faz? No transformador, perto do transformador, o nível de tensão é um pouquinho maior do que 220, tipo 250 volts. E é muito comum, né, as pessoas que estão perto do transformador usarem o estabilizador. O estabilizador, ele não é feito para segurar a tensão quando cai um raio ou quando tem oscilações rápidas. O estabilizador é um dispositivo que a gente usa para regular o nível de tensão, se você estiver próximo do tráfego ou se você estiver muito longe do tráfego. Porque a tensão da linha de alimentação ela vai caindo conforme você se afasta do transformador. E se você está muito próximo, você também não pode usar uma tensão muito alta nos seus dispositivos. Aí você usa um trafo, o estabilizador ele é um transformador com 3 steps. Um para quando é 220, e se a tensão está muito alta, ele pega um step abaixo para abaixar um pouquinho essa tensão. Por exemplo, se está fornecendo 250 volts, ele vai puxar um pouquinho para baixo para voltar em 220. E se você está lá no final da linha e está recebendo, sei lá, 190 volts, ele vai botar um step para cima automaticamente e vai elevar aquele 190 para 220 de volta. Então, o estabilizador serve para isso. O estabilizador não serve para, o nome falsamente indica, né, estabilizar a linha de tensão. Mas, pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui. Tem mais um item aqui no nosso roteiro, mas eu vou deixar, a gente não precisa fazer ela não, né? É para fazer a mesma coisa usando conexão em dreno aberto. É um estudo interessante, tá? Mas, como eu já mostrei para vocês o princípio de funcionamento e tudo, e vocês vão trabalhar isso bastante na próxima disciplina, né? Sistemas microprocessados, a gente não precisa trabalhar elas tão a fundo aqui, não. Tá? Então, depois, em casa, se vocês quiserem, se vocês sentirem curiosidade, né? Bota aí no Google, né? Por exemplo, procura quais são os barramentos. Bota aqui, barramento de dados no PC. Para vocês verem quais são os exemplos de barramentos. Por exemplo, deixa eu botar aqui, placa-mãe, para mostrar para vocês. Vou botar isso aí, ATX aqui, que é uma placa, um formato de placa relativamente grande, com vários barramentos. Para mostrar para vocês, numa arquitetura PC, por exemplo, o processador vai aqui, né? E aí eu tenho as memórias nas laterais. E essas memórias, gente, elas têm vários fios. Né? Elas acessam o barramento em paralelo. Então, são 32 fios de dados, 64 fios de endereço. É muito fio que tem aqui. E o curioso é que todos os pentes de memória, eles compartilham os mesmos fios. E o processador é o que vai controlar qual é o endereço válido de cada um deles. Então, isso aqui é um processo interessante, que é um acordo automático no começo, quando você conecta tudo. E aqui embaixo tem outros slots, né? Esses slots são chamados hoje de PCI Express, que tem um formato herdado da época do PCI, que eram slots em paralelo. Hoje, PCI Express são várias vias de comunicação em série, né, de linhas seriais, que se comunicam em alta taxa de comunicação. Até o pessoal falar, uma PCI Express X16. X16 significa que tem 16 vias de comunicação aqui em paralelo, de comunicação serial. Uma PCI Express X4, que é essa pequenininha aqui. Então, em vez de 16, são apenas 4 vias. E aqui você tem, todos esses slots compartilham os mesmos fios, né, que vão lá para o processador. Então, o processador acessa esses dispositivos aqui usando os mesmos fios, e é o processador que procura, né, qual que é o endereço válido dos dispositivos que você conecta no barramento. Então, isso é feito automaticamente no processo de inicialização, é feito pela BIOS, né, o endereço desses dispositivos.
Então, esse processo é bem interessante, mas o curioso é ver aqui que, de fato, né, ao encaixar várias placas nesses slots, na verdade, você está conectando várias placas nos mesmos fios do processador, e aí o processador que vai se comunicar com eles via esse barramento. Tem vários outros barramentos aqui, né? Um barramento bastante popular aí que vocês conhecem é o USB, Universal Serial Bus. Bus é de barramento. O outro barramento invisível que vocês convivem o dia inteiro, né, é o barramento CAN. Bus. O barramento CAN é um barramento que é usado muito em veículos, né, para conectar os diferentes periféricos e dispositivos do veículo. Então, são cabos que passam entre o veículo todo para conectar lá o computador de bordo com os diferentes sensores do motor, né, sensor de temperatura, sensor de injeção de combustível, a injeção eletrônica, o sensor de freio, pisca-pisca, luz de freio, etc. Então, todas essas interfaces são conectadas através de um barramento que passa, né, que circula o carro inteiro, que é chamado de barramento CAN. Tá? Então, a gente vive, né, a gente convive com diferentes barramentos no dia a dia, a gente nem percebe, né, mas eles são importantíssimos para fazer os sistemas digitais conversarem entre si. Então, com isso, pessoal, eu finalizo a nossa aula. A aula que vem a gente vai brincar com um projeto, então a gente vai fazer um barramento específico para o nosso processador e para conectar o nosso processador a outros periféricos. Por exemplo, uma memória RAM. Ele, por enquanto, só tem uma memória não volátil, uma memória ROM, né? Mas e se eu quiser usar uma memória RAM também? E se eu quiser usar um temporizador, um GPIO, uma interface serial? Como é que eu faço, né? Eu vou fazer a comunicação toda por barramento. Então, a gente vai reorganizar o nosso processador para conectar um barramento e aumentar, assim, a funcionalidade de um sistema através de módulos que façam coisas dedicadas. E é isso, pessoal. Então, nos vemos, então, na segunda-feira que vem. Eu desejo a todos uma boa semaninha. E é isso aí. Estamos terminando o laboratório. Só mais uma semaninha e a gente acaba. Valeu, gente. Obrigado, Felipe. Boa semana a todos também. Tchau, Valeu, tchau. professor. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, professor. Boa Boa semana. Até mais. Super interessante esse assunto no final. Ah, beleza, que bom. Vou pegar aqui a participação, a chamada, e aí eu vou encerrar aqui a nossa reunião. Pronto, vou fechar aqui. Tchau, tchau, gente.